Olá, pessoal. Vamos falar de mutações. Você provavelmente assistiu aquele filme X-Men. E eles são mutantes. E um bom jeito de entender mutação, o que que é pensar que você está, talvez, copiando um livro. Imagina você tem um livro lá, você vai copiar ele à mão. O que seja, você vai copiar ele. E esse texto. E você vai cometer pequenos erros, né? Você copia um livro inteiro, mesmo que você faz com muito cuidado, troca uma letra em algum lugar, pula uma palavra, bota uma pontuação em algum lugar que não era para ter, uma vírgula. Talvez você escreva algo extra, né? Coloca uma palavra dupla. Talvez você, uma frase que não estava lá, você acaba colocando. A maioria desses erros, né, do livro que você está copiando lá não vai mudar muito o sentido do livro. Vai ser insignificantes. A maioria deles. Outros talvez mudam o significado de uma frase, né? Você trocou uma letra aí, e uma palavra mudou para uma outra coisa, então gato virou rato, e aí mudou o significado daquela frase. Raramente também, quando se faz esses erros, ficou melhor. Vai que mudar o gato para rato, a história ficou mais divertida, ficou melhor. Pode ser, é raro acontecer isso, mas pode acontecer, que um erro desse melhora o texto. E o DNA é muito parecido. Então, erros do material, se a gente fala assim, mutações, o que é? Seria um erro do material genético, porque o material genético também se duplica. É como nem o livro que a gente está fazendo aí à mão, quando ele se reproduz, se duplica, e ele pode fazer erros. Embora que ele faz isso muito bem feito, pouquíssimos erros, mas surge erros. E então, mutação seria uma alteração permanente do material genético. Ele mudou para uma outra coisa. E o que gera isso? Pode ser, por exemplo, durante a replicação, né? Porque acontece muito no corpo o dia inteiro, milhões de células se dividem, e aí tem que duplicar o DNA lá dentro. E aí pode entrar esses erros. Agentes externos, radiação do sol, por exemplo, ultravioleta, produtos químicos, o vírus também, alteram muitas vezes os genes lá dentro, né? Nosso DNA. A maioria deles são ruins, a maioria são insignificantes. Acontecem em lugares que não faz diferença. Alguns são ruins, pode ser bem perigosos, e alguns, muito raramente, melhora o DNA de algum aspecto. Então, a gente poderia falar assim, dividir as mutações em dois. Mutações genéticas, que é uma alteração de um gene. É como se a gente trocasse uma palavra. Aquele rato virou gato, o gato virou rato. No nosso livro, então seria uma alteração de uma das palavras, de um gene só. Então, por exemplo, doenças como anemia falciforme, é um gene, que eu acho que é HBB, que tem uma mutação. Então, esse gene, essa palavra mudou um pouquinho, aí dá um problema. Tá? O DNA o DNA então é como um alfabeto, né, de 4 letras: A, T, C, G, adenina, timina, citosina e guanina. E cada 3 letras instruem a célula a montar um aminoácido. Um pouquinho difícil, talvez, se você não domina isso aqui, mas aminoácido é usado depois, a sequência do aminoácido vai dar a proteína. Tudo bem. Mas então, se ele tem uma tripleta, por exemplo, CAA, citosina, adenina, adenina, aí o código, o corpo entende que eu vou montar uma glutamina. ATG, adenina, timina, guanina, vai dar metionina. E assim por diante. Né? Cada tripleta mostra para o corpo qual aminoácido que vai ser aplicado. E aí a gente poderia falar de mutações silenciosas, quando muda essas diferenças. Por exemplo, carro virou carro, carro com C é carro com K, mas pronúncia é a mesma, então é silêncio, não muda muita coisa se mudou isso. Mutações de sentido trocado, por exemplo, gato virou rato, né? Tem uma mudança, mas o sentido ficou diferente. Mutações sem sentido, por exemplo, nonsense, que chama, interrompe a leitura. É como se a gente colocasse um ponto, uma vírgula em algum lugar que não deveria ter, e interrompe essa leitura das tripletas. Mutações de mudança de quadro de leitura, que em inglês é frame shift,
que muda a ordem. Vamos dizer, como você tem as tripletas assim, 3, 3, 3. Você coloca mais uma nucleotídeo aqui, mais uma letra aqui, as tripletas agora vai contar 1, 2 e 3, não vai contar mais esse aqui, né? Vai ter um frame shift, aí tudo depois dele vai mudar. E depois o segundo tipo de mutação seria mutações cromossômicas. Esses são grandes segmentos de DNA, não um gene só, vários, que é uma duplicação, duplicou ou perde uma parte do cromossomo. É como se a gente, lembra que a gente copia o livro e esqueceu, copiou um capítulo, ou some uma página inteira, alguma coisa. Isso seria, então, uma mutação cromossômica, né? O cromossomo inteiro, uma parte gigantesca que está sumindo alguma coisa. O mais famoso é a síndrome de Down, que tem uma duplicação no cromossomo 21, que é trissomia 21, né, que dá um extra. Então tem mais material genético num dos cromossomos. Tá? E as mutações, na verdade, assim, o que acontece? Ele vai acumulando aqui na população, que vai gerar, vamos dizer, o material genético vai espalhando na população, e cada um é um pouco diferente por causa das mutações, e depois, quando muda o ambiente, se você tem uma população grande, por exemplo, o ser humano, que não é um bom exemplo, porque nossa população efetiva é pequena, mas outro exemplo, sei lá, um lagarto, que tem um monte desses TU, sei lá, alguma coisa, tem um monte deles, e se der alguma mudança de meio ambiente, ou se der alguma coisa acontece, se você tem uma população grande, com muitos genes diferentes lá dentro, por causa das mutações, na hora que tem essa mudança, por exemplo, climático, que seja uma mudança no ambiente, a floresta pegou fogo e depois para se recuperar, mudou tudo, alguns desses TUs, se a gente fala, se tem muitos, são melhores, SS, por exemplo, são mais adaptados para sobreviver nesse novo ambiente, porque eles tinham uma genética um pouco diferente. E esses vão ter filhos, que vão ter filhos, que vão ter filhos. E no futuro, talvez esse tipo de genética aqui vai dominar a população. Mas se você está restrito, você tem poucos indivíduos, ou eles têm vamos dizer, um material genético dele não é muito amplo, na hora que vem alguma mudança assim, do meio ambiente ou alguma coisa acontece, eles não conseguem se adaptar, porque nenhum desses indivíduos lá está muito bem adaptado para esse novo ambiente. Então, por exemplo, a resistência de antibiótica dos bactérias é a mesma coisa. Você taca antibiótica lá, tem milhões de bactérias lá, mas esse cara aqui, essa bactéria aqui, ele já tem uma predisposição de aguentar um pouco melhor a antibiótica do que os restos. Taca antibiótica, esses caras morrem, mas esse ficou. E ele vai ter filhote. Ele vai se dividir, né? E todos os filhotes dele vai ter a resistência antibiótica. Aí vai. Então, não é que você ataca a antibiótica e cria esses genes para aguentar isso aí. Tem a ver com quem já tem um pouco de predisposição disso. E quando você taca, vamos dizer, como eles se reproduzem com velocidade, ele vai, não é que ele vai testando, mas aleatoriamente vai surgindo novas mutações naquela população. E de vez em quando, essa mutação que surge lá dentro é benéfica para a bactéria, porque ele dá resistência antibiótica. É como se a gente copiava aquele livro lá, fica copiando, e aquela frase que a gente trocou gato para o rato, na história ficou melhor. E a mesma coisa, a bactéria vai se lá reproduzindo, vira e mexe, vai surgir uma mutação lá dentro, porque são muita bactéria, entende? São bilhões, e eles vão se multiplicando, e é muitos erros. A maioria são deletórios, vamos dizer, mata a bactéria, não é bom para a bactéria, mas vira e mexe, acontece uma mutação que fala assim, opa, pera, eu aguento mais antibiótico. Aí é bom. Aí vamos dizer, essa bactéria que tem a resistência já antibiótica, que se conseguiu isso, vai se reproduzir, vai se dividir, e todos os filhotes dele também vai ter a resistência antibiótica. E assim vai. Isso é mutação, então.